Muito bem, obrigado. É bom estarmos aqui, bem-vindos a todos. Quem tenha vindo um pouquinho mais longe hoje, chegaram ontem aqui, os nossos amigos Toninho e Marianne, vieram desde a Holanda e chegaram ontem, bem-vindos ao nosso meio, imigraram fizeram parte da nossa comunidade há mais de 30 anos, não é? E, então, já estão na Holanda há bastante tempo e é bom tê-los conosco hoje, não é? Em visita à terrinha e também a nossa comunidade que os recebe com muita alegria. Também a todos que vêm de mais perto, certamente, um bocadinho mais perto, e os que nos acompanham online, bem-vindos a mais esta celebração ao nosso Deus. Ele é exaltado, não é? A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. É muito bom podermos exaltá-lo juntos. As crianças também estão a exaltá-lo no seu culto infantil. É uma alegria para nós, não é verdade? Nas últimas semanas temos falado sobre a vida no Reino de Deus, não é verdade? A vida no Reino de Deus. Temos falado sobre a vida no Reino de Deus, como é caracterizada pelo caráter de Cristo. O caráter de Cristo é que caracteriza a vida no Reino de Deus. Jesus é uma pessoa, eu penso que todos estamos de acordo, uma pessoa de caráter invejável, não é? Um caráter perfeito, e então, embora a inveja faça parte das obras da carne, não é? Então, não devemos nos entregar à inveja, mas o caráter de Cristo, se há alguma coisa que podemos invejar nesse sentido, é o caráter de Cristo, não é? Ele partilha a sua natureza, a natureza de Deus, com todos aqueles que estão em Cristo. Todos aqueles que estão no reino. Deus partilha conosco a sua natureza. Entre muitos outros textos que nós poderíamos ler, eu queria que nós abríssemos brevemente em João, capítulo 14. João 14. E vamos ver algumas afirmações e algumas promessas de Jesus neste capítulo. Desculpem. João capítulo 14. Desde logo, João 14,6, bastante conhecido, não é? João 14,6, onde Jesus faz uma afirmação muito forte. Obrigado. Você tens um galardão, um copo d'água. E então, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma afirmação muito forte. Eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade, não há outra. Não há uma verdade que entre em contradição com a verdade que é Jesus. Se está em contradição, é mentira. Não é verdade. E eu sou a vida. Não encontramos a verdadeira vida, a vida de Deus, em nenhum outro lugar. Somente em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir do versículo 15, ele faz uma promessa, que é a promessa do Espírito Santo. Diria sobre aqueles que estivessem em Cristo, aqueles que crescem em Cristo, arrependidos dos seus pecados, se identificassem com Cristo. Ele promete o Espírito Santo para habitar conosco, estar sempre conosco, a promessa do Espírito Santo. E no versículo 27 ainda outra promessa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Há um outro texto que eu quero usar como base para a nossa palavra esta manhã, está em Efésios. Efésios capítulo 2, já foi lido no princípio do nosso culto, Efésios capítulo 2, e também vai falar um pouco sobre esta paz, a paz que Jesus nos promete a nós. Efésios capítulo 2, começando no versículo 13. Vamos ler novamente, Efésios 2, começando no versículo 13. Então, vemos assim que agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é
Ele é Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Oremos. Deus exaltado, maravilhoso, nosso Rei, Senhor, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar juntos nesta manhã, a louvar o Teu nome, a celebrar quem Tu és, a ler, a meditar, a refletir sobre a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, essa promessa maravilhosa e também a promessa da paz de Cristo. Obrigado, Senhor. Quando falamos sobre isto esta manhã, pedimos que a Tua paz reine neste lugar. Enquanto somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, agradecemos porque o Senhor faz isto de forma pacífica, de forma amorosa, de forma gentil. Mas pedimos que Tu o faças, em nome de Jesus. Amém. E nos convenças nesta manhã. E nos transformes. E que nós nos sintamos cada vez mais vivendo a vida do Reino. Sintamos e percebamos cada vez mais o caráter de Cristo a ser formado em nós. Cada um de nós e nós como igreja. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse texto que nós lemos, ele começa logo aí no versículo 13 a dizer: em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Refere-se a Jesus, pelo sangue de Jesus, pela sua pessoa, pela sua presença, pela sua vinda ao mundo. Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Paz, sobretudo, com Deus. Ele é a nossa paz. Aos Romanos, Paulo diria o seguinte, Romanos 5, versículo 1, eu falo sempre para poderem apontar e lerem depois, Romanos 5, 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez justificados pela fé, ou seja, tendo colocado a nossa fé em Jesus, crendo na sua pessoa, crendo que Ele veio e se identificou conosco, viveu a nossa vida, tornou-se homem, crendo na sua pessoa, crendo na sua obra, que Ele veio não foi só para nos ensinar, para dar o exemplo, Ele veio para dar a sua vida por nós. E então Ele foi crucificado de forma cruel, injusta, violenta, mas sofreu a morte no nosso lugar, a morte que nós merecíamos, Ele levou para que nós pudéssemos, crendo nele, pela fé em Jesus Cristo, termos paz com Deus. Crendo nele, crendo na sua pessoa, crendo no que Ele disse acerca de si próprio, crendo na sua obra, na morte, na ressurreição, para nós, justificados pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Filipenses, Paulo diria o seguinte, capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Ele diria o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, tendo a paz de Deus, tendo paz com Deus, tendo a paz de Cristo em nós, esta paz guarda os nossos corações, guarda os nossos pensamentos em Cristo mesmo. E como nós precisamos disso, não é verdade? Nós o sabemos, como os nossos pensamentos, os nossos corações, se deixarmos por sua própria conta, onde é que eles nos levam? Onde é que eles vão? Mas nós precisamos da paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que baralha todas as contas, que vai muito além do que podemos imaginar. Precisamos desta paz para guardar o nosso coração e guardar os nossos pensamentos. Como nós precisamos desta paz que já é nossa e está acessível. A
paz de Cristo que excede todo o entendimento. E em Colossenses, nós vemos ainda outro texto sobre isso, que Cristo é a nossa paz, paz com Deus. Colossenses 1, versículos 19 e 20. Colossenses, primeiro capítulo de Colossenses, versículos 19 e 20. Então Paulo diria aos Colossenses: foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Nele em quem? Em Jesus. E que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, para que isso fosse possível, não é? Para que nós pudéssemos ter paz com Deus por meio do sangue da sua cruz, para que também todas as coisas pudessem ser reconciliadas com Deus. Podem ser, mas somos justificados pela fé. Depende de nós queremos receber aquilo que nós já temos como garantido, mas temos que receber pela fé. Agora, continuando o versículo 14, nós lemos aqui Efésios 2, 13 e 14, continuando o versículo: ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, estou em Efésios 2, versículo 14 e 15, versículos 14 e 15, derrubando a parede da separação que estava entre eles, estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E quando Paulo escreve isso, escreve aos gentios, aos não-judeus, em Éfeso, e ele está a fazer uma referência à diferença que havia entre gentios e não e judeus, entre judeus e não judeus, gentios e judeus. Ele está a falar sobre essas duas situações. Mas ela serve para qualquer inimizade, qualquer situação, qualquer povo, qualquer família, qualquer pessoa que esteja nessa situação, estão em oposição, vivem em mundos, em culturas, em ambientes completamente diferentes, estão em desacordo. Aquilo que Paulo está a dizer aqui aos Efésios também diz a nós, que pelo sangue de Jesus, na sua carne, ele fez de ambos os povos um só, derrubando a parede da sua separação. Essa parede que havia já foi derrubada. Se nós continuamos a ver a parede de separação entre nós e outro cristão em outro lugar, ele não existe, nós é que devemos. É ilusão de ótica. Já foi derrubada a parede da separação no meio da pessoa, do sangue de Cristo, no meio da sua crucificação no nosso lugar. No versículo 15, na sua carne ele desfez essa inimizade. Se nós continuamos em inimizade, isso não é de Deus, porque essa inimizade foi desfeita por ele. Não existe. Nós é que teimamos em mantê-la, esta inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, pela cruz, Deus reconciliou ambas as partes consigo próprio. As partes que estavam separadas, foram reconciliadas entre si. Se estamos em Cristo, se cremos em Deus, se seguimos a sua palavra, então as partes separadas já foram reunidas. A parede da separação já não existe. Agora, por que nós não vemos isso mais? Vamos ser honestos aqui. Por que não vemos isso mais no nosso meio, entre os povos chamados cristãos, entre, muitas vezes, igrejas, pessoas na própria mesma igreja local, às vezes, não vemos. Por que não vemos isso sempre, em todo lugar? E eu digo já, uma palavra muito simples, uma palavra só, chama-se orgulho. Já dizia alguém que o orgulho é a raiz do pecado. Todo pecado tem a sua origem no orgulho. Todo pecado tem a sua origem na seguinte frase: seja feita a minha vontade. Todo pecado tem origem na frase: seja feita a minha vontade. E eu não abro mão da minha vontade. O meu orgulho não permite
E então eu continuo do meu lado, eu no meu cantinho e tu no teu, como dizia o cântico espúrio que nós cantávamos quando éramos miúdos. Não era por mal, mas nós cantávamos assim, dizendo, olha, estamos cada um servindo a Deus, da sua maneira, no seu lugar, eu no meu cantinho e tu no teu. Mas não, em Cristo não é assim. Essa separação não existe em Cristo. Não devia existir. O orgulho, seja feita a minha vontade, é que impede que nós vejamos mais aquilo que Deus fez no nosso mundo. Mas repare no versículo 17, quando ele diz, vindo ele evangelizou a paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Vindo, Jesus evangelizou a paz. O que significa a palavra evangelho? O evangelho significa boa nova, ou boas novas, não é? Boas notícias. Então, no Império Romano, essa palavra do grego que era usada no Império Romano naquela época, quando chegasse um arauto a uma aldeia ou uma cidade para dar notícias, e se fossem boas notícias, ele tinha trazido o Evangelho. Boas notícias. Claro que nós conhecemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? As boas novas que vêm da parte de Deus. Mas a palavra Evangelho significa boas notícias, e podem ser de qualquer natureza, são boas novas. Então Cristo veio, quando ele veio, ele trouxe as boas novas, ele evangelizou a paz, trouxe as boas novas da paz. Quando ele chegou, evangelizou a paz a quantos? Aqui diz a vós que estavais longe e aos que estavam perto, a todos. Ele evangelizou a paz. Perdi o microfone, não é? Agora parece que voltou. Okay. Caiu isto. Pronto, eu acho que dá para continuar assim. Obrigado. Então, evangelizou, trouxe essas boas novas. Não, agora caiu. Ok. Pausa. Caiu tudo? Não. Onde é que está? Aqui eu não vejo. Não, é aqui pelo lado da tela. Não, tu sabe. Ajuda lá, Paulo. Como é que foi? Dá meu outro microfone. Paulo estabelece a paz. Muito bem. A tecnologia é fantástica, maravilhosa, quando funciona, né? E quase sempre funciona, né? Quase sempre. De vez em quando, essas coisas. Quando não funciona, aí as coisas complicam. Muito bem. Então dizíamos nós que vindo, Jesus evangelizou, trouxe as boas novas da paz a todos. Há inúmeros exemplos disso. Agora, é claro, certamente os céticos que estão a nos acompanhar presencialmente ou online vão dizer, mas há muitos exemplos negativos, e é verdade. Também há muitos exemplos negativos. Infelizmente, cristãos, em nome de Deus, muitas vezes não promoveram a paz. E não promovem a paz hoje. Então, infelizmente, há muitos exemplos negativos, é verdade. Mas isso não tira a verdade da palavra de Deus. Isso não anula de forma nenhuma a verdade da palavra de Deus. E há inúmeros exemplos positivos. Desde logo, podemos lembrar de Pedro, não é? Que ele teve lá, como discípulo de Cristo, fez o primeiro sermão no dia de Pentecostes. Pouco tempo depois ele foi chamado por Deus para evangelizar os não-judeus. E eu disse, olha, eu não posso ir para uma casa de não-judeus. E Deus derrubou essa parede de separação. Não, tem que ir a uma casa de não-judeus também anunciar o evangelho ali. O apóstolo Paulo era perseguidor dos cristãos. E ele teve uma experiência de conversão e tornou-se um deles, não é verdade? Então temos exemplos de reconciliação, de paz. Mas não são só estes que estão no Novo Testamento, mas ao longo de toda a história, povos inteiros, aldeias inteiras, famílias, pessoas que eram completamente diferentes, que tinham diferenças profundas socialmente falando, culturalmente falando, etnicamente falando, diferenças político-partidárias profundas, e que encontraram paz com Deus e o milagre de poderem viver em paz uns com os outros. Aqui, nesta igreja, nesta congregação local, há exemplos disso. Pessoas que, se não fosse Cristo,
estariam de dois lados separados por um muro de separação, não é? Porque são culturalmente, ou etnicamente, ou partidariamente completamente diferentes, mas encontrando Cristo, tornaram-se um com Cristo. A parede da separação foi deitada abaixo. Amém? É verdade ou não é? Graças a Deus por isso. E no versículo 18, então, nós lemos o versículo que diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Imaginem um grande túnel, um passadiço, sei lá, uma coisa que nos ligue a Deus. Não é? Então há aqui essa construção enorme, não é? Onde as pessoas todas têm ligação a Deus. Então eu quero vos dizer o seguinte: nós e aqueles que são culturalmente, etnicamente, socialmente, político-partidariamente diferentes de nós, se estamos em Cristo, todos chegamos ao Pai através do mesmo canal. Não há, nesse canal eu não vou entrar porque está lá fulano. Ou entra ou não entra. Entra ou está de fora. Então, se estamos a chegar aqui, estamos a chegar juntos, no mesmo canal. É pelo mesmo Espírito que nós estamos ligados a Deus. Não há um Espírito para cada um chegar a Deus. É o mesmo Espírito. É pelo mesmo Espírito que nós nos ligamos a Deus. E foi Cristo que disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos abrir em Mateus capítulo 5. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? E mais à frente, no mesmo capítulo 5, vejam lá nos versículos 33 e 34 e 35, nós lemos, ou melhor, desculpe, 43 e 44. Então nós lemos assim, capítulo 5 de Mateus, 43 e 44. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Já ouviram isso em algum lugar? Esta é a forma de existir no mundo. Eu, porém, vos digo, disse Jesus: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e os que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Esse é o caminho. Esse é o caminho que Deus abriu para nós por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a expressão do caráter de Cristo. Esta é a vida no reino de Deus. É assim. Estamos a aprender. Somos todos aprendizes, não é? Muitos, não todos, estão aí nos primeiros estágios. Ainda há muito para aprender, não é verdade? Mas esse é o caminho. Esta é a escola. Este é realmente o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Então, na vida do reino, tem uma notícia que eu tenho falado aqui várias vezes. Ser pacificador não é opção. Ser pacificador é característica daquele que está no reino de Deus. Daquele que tem o caráter de Cristo. Faz parte do DNA espiritual do Pai. E é por isso que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Parecem-se com seu Pai. Lembram do seu Pai. Agora, os conflitos são inevitáveis. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele disse que por causa dele, uns iriam aceitar e outros não. Na mesma família, haveria pessoas contra os que aceitaram a Cristo e seriam os seus perseguidores. Até isto tem acontecido ao longo da história. Portanto, os conflitos existem, são inevitáveis. O que nós temos que lembrar é que não devem existir por nossa causa, por nós os promovermos. Nós promovemos os conflitos. E nós temos a responsabilidade pelo conflito. O conflito vai existir, mas não porque nós o promovemos, não porque nós demos início, porque nós vamos continuar a pôr lenha na fogueira daquele conflito. Na verdade, em Romanos 12, versículo 18, Romanos 12, 18, Paulo dizia aos romanos: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens.
todas as pessoas. Quando depender de vós, tende paz com todos. Mesmo os que nos maltratam, mesmo os que não concordam conosco, mesmo os que nos perseguem. O que depender de mim, ter paz. Promover a paz. Ser pacificador. Agora, às vezes o outro não quer. Às vezes a minha forma de ser ou de estar, a minha crença, a minha convicção me incomoda. E a pessoa não quer paz comigo. Quer distância de mim. Tem pena. Mesmo que seja um familiar muito próximo. Porque Cristo está acima de tudo e todos. Amém? Então, nesse caso, não posso abrir mão. Mas não vou agora fazer guerra. Né? E deitar abaixo a pessoa, porque ela não concorda comigo, porque ela não quer aceitar a Cristo. Há algumas histórias engraçadas de miúdos que estão tão convictos na sua fé que chegam a casa: olha, eu quase bati num colega hoje. Então por quê? Porque eu disse que Deus não existe e eu queria lutar, né? Queria acertar as contas com ele. Porque Deus não existe, não pode ser, né? Então isso para crianças funciona, é infantil, falta de maturidade, mas nós não devemos escutar assim, né? E fazer guerra porque o outro não pensa como nós, ou não acredita como nós, não conhece a Deus como nós. Agora, antes que pensem que ser pacificador é ser passivo e aceitar tudo, não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ser pacificador não é ser passivo e aguentar e ficar parado e ver as coisas acontecerem. Não, ser pacificador é ser ativo, é ir atrás das coisas, é fazer aquilo que for estiver ao nosso alcance. Eu gostaria que abrissem conosco em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Vamos abrir juntos. Hebreus capítulo 12. Começando no versículo 12 também. Hebreus 12, versículo 12. Hebreus 12. Vou começar no 13. Versículo 13. Então, o autor de Hebreus fala assim: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Essa pessoa que manqueja não sou eu, são os outros que estão à minha volta. Então faz aí veredas direitas, caminhos fáceis de seguir, para que os que estão a mancar, os que estão a manquejar, os que estão assim a titubear na sua fé, vejam um caminho direito. E não se desviem inteiramente, antes sejam sarados, sejam curados, sejam restaurados. E ele continua como se não fosse o suficiente, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, ou seja, ser separado por Deus, para ser como Deus, ter o caráter de Cristo, viver a vida do reino. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe, e por ela muitos se contaminem. Meu Deus, como é triste ver isso no seio da igreja, mas existe. Raízes de amargura que brotam e não só fazem mal a mim, aquele fel, aquele veneno que me destrói, mas contamina os que estão à volta. Não. Tenha cuidado para que isso não aconteça, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Fazei veredas direitas, segui a paz com todos, e a santificação, ser separado por Deus, ser mais como Deus, ter o caráter de Cristo, viver a vida do reino. Então, ser pacificador, quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, é uma vida proativa, não é uma vida passiva, é uma vida ativa, de proatividade. São ações positivas que promovem a reconciliação. Onde nós vemos pessoas separadas, nós queremos que elas não deixem de estar separadas. E queremos, primeiro, que elas não estejam separadas de Deus. Amém? Em primeiro lugar, que elas não estejam separadas de Deus. Então, vamos orar por elas, vamos fazer alguma coisa, vamos convidá-las, vamos, de alguma forma, tentar aproximá-las de Deus.
mas também são separadas com outras pessoas, vamos promover a paz. Muitas vezes não podemos fazer mais do que orar, mas às vezes há mais qualquer coisa que possamos fazer para descobrir pontos em comum e ajudar as pessoas a se aproximarem, e se reconciliarem, e se perdoarem mutuamente. Na verdade, ser pacificador dá muito trabalho, muitas vezes envolve muito sofrimento. Há pessoas que já morreram, estou a falar sério, há pessoas que já morreram porque quiseram promover a paz. E os dois lados, ao invés de fazerem a paz entre si, mataram o que queria a paz deles e continuaram em guerra. Isso não é só coisa de criança. Ele vai separar uma briga e apanha dos dois, não é assim? E às vezes acontece em criança, em adulto também acontece. Então não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, que seria uma coisa fácil. É lidar com os conflitos da dependência de Deus, levando a paz onde reina o caos. É muito trabalho, mas o caminho é este, e vale a pena seguir nas pisadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi Ele que disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. E assim como não há uma graça, assim como a graça de Deus não é barata, é verdade? Custou o sangue de Cristo, a vida dele. A graça de Deus não é barata, um preço altíssimo. Também a paz de Deus não pode ser a qualquer preço. Não é uma paz podre, não é uma paz só para evitar que nós nos matemos uns aos outros. Não, é uma paz real, é uma paz que chega de todo entendimento. Não é? Deus põe à nossa disposição e plantou em mim e em cada um de nós para vivermos a vida do Reino, para vivenciarmos o caráter de Cristo nas nossas vidas. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, diz Jesus, a minha paz. No tempo que Jesus disse essas palavras, os povos daquela região estavam sob o domínio romano. E curiosamente, não por acaso, creio eu, os imperadores diziam muitas vezes que eles eram os filhos de Deus, né? do Ser Supremo. Filhos de Deus, eles diziam isso. E diziam também que eram pacificadores. Eu vim aqui trazer paz a esta terra. Vocês têm aí muitos bandidos, muita rebelião, muita confusão, brigam entre si toda hora. Eu vim trazer a paz. Então a paz é o seguinte: vocês fazem como eu quero e estamos em paz. Ninguém tem problemas, já não há bandidos, já não há confusão, porque nós vamos destruir tudo aquilo que for contrário, tudo aquilo que impedir de que haja esta paz, a tal paz podre, não é? Então nós vamos acabar com isso. Vamos resolver, vamos estabelecer esta paz neste lugar. Os imperadores romanos diziam: eu sou o pacificador desta terra, porque eu sou filho de Deus. E eu penso que quando Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está a dizer: os verdadeiros filhos de Deus é que verdadeiramente trazem paz. Os verdadeiros filhos de Deus, identificados com Cristo, pela fé, pelo arrependimento, a identificação com Cristo, é que verdadeiramente podem trazer paz. Não uma paz podre, não uma paz imposta, não uma paz que esmaga tudo aquilo que pensa diferente, não uma paz que chega todo mundo. Deus partilha conosco a sua própria natureza. A natureza de Deus é partilhada com aqueles que estão em Cristo. E por isso, nós poderíamos dizer que somos pacificadores por natureza. Não parece. Muitas vezes não parece. Mas por natureza, se estamos em Cristo, se estamos em Deus, somos pacificadores. É o nosso DNA. Quando nós temos atitudes e ações positivas de trazer paz ao ambiente, estamos a mostrar de quem somos filhos. E somos filhos de Deus Altíssimo.
pacificadores como o Pai Celeste. Então, queridos, a vida do reino de Deus é assim. O caráter de Cristo está a ser formado em cada um de nós, em cada destino. Nesta formação que começa a terça-feira, é uma das coisas que nós falamos bastante. E vamos também falar sobre dominar o orgulho, né? A raiz do pecado. Aquela frase, seja feita a minha vontade. Como é que nós podemos dominar isto que é tão natural em nós e substituir pela natureza de Deus, né? O caráter de Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nesta manhã eu penso que o Senhor Jesus está a falar com todos nós. Todos nós. Vivemos num mundo que está cada vez mais beligerante. Não é só a guerra na Ucrânia, não é só a guerra na Europa, mas há outros lugares do mundo onde há também rebeliões, guerras e confusões. No meio cristão, pessoas divididas, umas contra as outras, de costas voltadas. Isto é uma vergonha. Isto é uma tristeza. Isto não tem nada a ver com o caráter de Cristo. Não tem nada a ver com a vida de Deus. Mesmo discordando em muitos pontos, o muro da separação já foi deitado abaixo. E se eu continuo a erguê-lo, o erro é meu. Eu é que estou a erguê-lo. Ele já foi abaixo. Então temos que procurar, com a ajuda de Deus, mesmo que doa, mesmo que seja difícil e complicado, sermos como o nosso Pai Celeste e promovermos a paz. E ajudar pessoas também que não têm paz com Deus a encontrar-se com Deus e desfrutar desta paz que excede todo o entendimento. Pode haver alguém nesta manhã aqui presente ou aí a acompanhar online que ainda não fez essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Hoje é dia de salvação. Não deixe para amanhã. Vamos colocar a nossa fé tão somente em Jesus. Arrependidos dos nossos pecados e procuramos nos identificar com Ele completamente. Ele que viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, mas não ficou na sepultura, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos não morrer essa morte, mas ressuscitar e viver com Ele para sempre. Está bem? Então vamos curvar as nossas cabeças. Talvez haja alguém que esteja no seu pensamento que não conhece Cristo e que ainda não fez essa decisão tão importante. Vamos orar por essa pessoa. Talvez haja uma situação de conflito, de confusão na sua vida. E neste dia, o Espírito Santo está a convencer a se transformar num pacificador. E mesmo que custe, mesmo que seja muito estranho, mesmo que não saibas nem onde começar, talvez seja hoje o dia que Deus vai começar a capacitar para isso. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, perante o Senhor. Ó Deus, nós queremos estar plenamente identificados com Cristo. Não somente nas partes mais simpáticas e agradáveis, que não criam ondas, mas queremos estar plenamente identificados com Cristo. Porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E foi Ele que prometeu nos dar da sua paz, não como o mundo dá, não usando as armas e as milícias e as estratégias deste mundo, mas de forma divina, trazendo paz no meio do caos e da confusão e dos conflitos. Reconhecemos isso e queremos agradecer-te por Jesus. E pedimos a Deus que Tu nos uses para a Tua glória, para ajudar pessoas a se aproximarem mais de Ti e terem paz contigo, e desfrutarem da paz de Cristo, que excede todo o entendimento, se identificarem com Cristo também, viverem a vida do Reino de Deus. Ó Deus, ajuda-nos a fazer a nossa parte nesse sentido. Mas usa-nos também para sermos pacificadores, para fazermos a diferença. E no mínimo dos mínimos, não estamos a deitar lenha na fogueira. Nós estamos a orar e a pedir a Deus soluções, mudança, paz. Ó Deus, nós oramos para que a Tua palavra não volte para Ti vazia nesta manhã, na minha vida, na vida da Tua igreja, dos que estão a acompanhar online.
que não somente haja transformação de vidas, mas que também haja salvação, como fruto do poder da tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, apesar do microfone, trocamos o microfone, mas conseguimos terminar, graças a Deus. Muito obrigado por nos ter acompanhado aí em casa, onde quer que estejam. No próximo domingo estaremos no mesmo horário, se a tecnologia permitir, né? Claro, se não nada falhar, e poderão nos acompanhar. Tenham uma boa semana, Deus abençoe. Conecte-se com um grupo de crescimento, pode ser online também, não é? Mesmo que esteja longe daqui, estejam conectados e voltamos a nos ver brevemente.